O podcast de hoje foi uma solicitação de vocês na caixinha do Instagram. E para realizá-lo, para gravar esse dia de hoje, eu estou aqui com Cleidson Sobral e nós vamos falar sobre um tema. Esse tema é no auge, é top 1 de pesquisa no Google, que é emagrecimento. Nós vamos falar sobre fatos e fakes no emagrecimento. Essa dúvida vai dar o que falar, não vai não? Essa pergunta, Cleidson, diga aí. Se apresente, é um prazer imenso estar com você. Nos conhecemos aí do Instagram, de pacientes, né, que vai e vem, e não nos conhecíamos aí. É um prazer imenso estar recebendo você aqui. Se apresente, diga suas considerações iniciais. Primeiro, agradecer o convite, Maíra. De fato, estou muito honrado pelo convite. Falar sobre emagrecimento é um assunto Infinito. Fácil, não é? E ao mesmo tempo bem complexo Desafiador. e desafiador, porque a gente sabe que não é fácil emagrecer, não é? E não é fácil manter o peso perdido, né? Acho que mais difícil ainda. E vamos falar sobre isso, os fatos e fakes aí, sobre essa questão de emagrecimento. É um tema que está sempre em alta, porque nós temos uma população que engorda cada vez mais, né? Se a gente pegar hoje no Brasil, 56% da população está acima do peso. 20% tem obesidade de 20 a mais por cento, isso é uma crescente constante no mundo inteiro. E acho que com o surgimento das redes sociais, eu acho que o negócio ficou muito louco, porque tem médico falando besteira, tem nutricionista falando besteira, tem coach de emagrecimento falando barbaridade, não é besteira, não é barbaridade. Tem pessoas que emagreceram e acham que são especialistas em emagrecimento e agora abrem perfil de emagreça comigo. Então, tem tanta informação louca, tem tanta informação inútil que mais atrapalha do que ajuda, que a gente precisa filtrar até para orientar as pessoas de que, minha gente, calma, que não é por aí, nem tudo que a gente vê a gente pode acreditar e confiar, mesmo que a pessoa tenha tido resultado com aquilo. Se não, já virou, acho que está uma verdadeira baderna esse mundo aí de emagrecimento. Então vamos falar sobre os principais fatos e fakes no contexto de emagrecimento, principalmente de alimentação, que eu acho que é o principal alvo de fake, né? Todo dia surge uma coisa proibida, todo dia surge uma novidade, todo dia surge um suplemento que ajuda a emagrecer. Então, vamos esclarecer para ver se a gente ajuda as pessoas que estão nos assistindo a não cair nesses contos mentirosos aí que a gente vê de forma tão absurda na rede social, no Google, na internet e por aí vai. E a primeira coisa que a gente tem que falar é: emagrecer é realmente difícil? Qual a maior dificuldade que a gente tem no emagrecimento? Quando a gente vai falar sobre emagrecimento, a gente não deve esquecer jamais do balanço calórico, não é? A gente sabe que emagrecer está muito associado com déficit calórico, sendo que vai muito além do déficit calórico, porque a gente tem que saber lidar com o comportamento do ser humano, não é? Por mais que a gente saiba que a pessoa tem que consumir menos caloria e gastar mais caloria, existe por trás disso um grau de complexidade muito grande que faz com que as pessoas não dê continuidade ao tratamento, né? Sabendo que a obesidade é uma doença e que realmente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, boa parte das pessoas não consegue aderir ao planejamento porque a dificuldade é gigantesca de ter adesão ao plano alimentar. E quando a gente fala de adesão ao plano alimentar, a gente tem que levar em consideração o contexto daquela pessoa para ela conseguir fazer. Por isso que o grau de complexidade em você seguir um planejamento alimentar vai muito além do déficit calórico, porque tem que envolver todo o contexto, o ambiente daquela pessoa. E o dinamismo desse ambiente, né? Porque a gente muda o tempo inteiro. Eu digo muito aos pacientes, veja, porque as pessoas querem também ir para o nutricionista uma vez, pegar um plano alimentar e nunca mais voltar. Assim, amigo, como é que tu vai fazer isso se tua vida está em constante mudança? Se tua alimentação está em constante mudança? Porque primeiro a gente abusa. Segundo, em junho eu vou ter São João. Em dezembro eu tenho um monte de confra. Tem mês que tem um monte de aniversário. Então a gente precisa ajustar a necessidade de cada mês, com o que vem surgindo.
e colocar tudo isso dentro de uma cota calórica adequada. Eu não preciso deixar de comer nada, mas eu preciso ajustar tudo, a quantidade adequada de qualquer coisa, porque senão fica impossível. A gente tá fazendo, você está fazendo da sua cabeça, comendo suas pamonhas da sua cabeça agora no São João. Então, vamos voltar e ajustar essa quantidade para a gente manter sempre esse balanço necessário que a gente precisa. E aí, uma das coisas que a gente mais vê na internet de coaches de alimentação aí, que eu não vou nem citar nomes, eu preciso fazer restrições. Você não pode comer carboidrato, você não pode comer pão. E agora inventaram que não pode comer fruta, não pode comer leite, porque isso inflama, e se inflama o intestino, isso ajuda a aumentar peso. Conta pra gente se tem algum alimento, isso é fato ou é fake, tem algum alimento que de fato é proibido, que não deve ser consumido, ou não. Ou tudo dá para ser consumido, desde que a quantidade seja adequada. Como eu falei anteriormente, né? Balanço calórico, né? Se manter no déficit calórico é muito difícil, porque vai existir privações alimentares. E quando eu falo privações alimentares de alimentos, eu não estou levando em consideração um alimento específico, e sim o valor energético total da dieta ao longo do dia. Então, a partir do momento que você tem uma restrição calórica, você tende a ter mais fome, não é? E existem situações da gente colocar alimentos, não é, com mais proteínas, que podem gerar mais saciedade, alimentos com mais fibras, e que através disso vai fazer com que a pessoa tenha menos fome. E é por isso que existe esse bombardeio de que determinados alimentos engordam, inflamam, porque na verdade são alimentos que têm menos fibras, têm um poder de saciedade menor. Então não é o alimento propriamente dito que inflama ou que engorde, e sim o contexto da harmonia da dieta. A gente sabe que a gente tem que levar em consideração a quantidade do que a pessoa está consumindo, né? A qualidade dos nutrientes, a harmonia dessa refeição e o principal, a adesão. O mais difícil hoje é a pessoa ter aderência ao planejamento alimentar e pensar que isso é para o resto da vida, né? A partir do momento que você entra num tratamento, você tem que imaginar que vai ter um começo, meio, mas não vai ter fim, né? E essa continuidade, eu sempre falo que quando você atinge um peso ideal, para você se manter nesse peso corporal mantido, vão ter as mesmas dificuldades que fizeram você emagrecer. É como você estivesse subindo numa escada rolante de forma ao contrário. Então, e boa parte das pessoas não entendem isso. Acho que é até um pouco mais difícil, porque a motivação tende a cair, né? Quando o peso estabiliza, a motivação do paciente de continuar aquilo cai, os elogios reduzem, né? Enquanto você está emagrecendo, tá todo mundo ali, eita, tá emagrecendo. Aí você, opa, eu tô emagrecendo. Isso vai dando ânimo, isso faz diferença na vida do paciente. Você estabiliza, as pessoas esquecem ali que você emagreceu. Você também não vê mais o peso caindo na balança, porque isso para o paciente é um ânimo, é um estímulo para ele continuar aquele processo. Então, acaba que acho que tudo isso também pesa. Eu não sei se tu sente isso, assim. Mas quando o peso começa a estabilizar, por mais que seja um peso ótimo, os pacientes começam a ficar naquela angústia, assim, de não ver mais o peso caindo na balança. E isso desmotiva também. Infelizmente, eu acho que contribui para que essa fase de manutenção do peso perdido seja ainda mais difícil. É difícil porque as pessoas ficam mais permissíveis. Não é? A partir do momento que a pessoa fala que você está mais magra, não é? Opa, já posso comer o docinho, né? Já posso comer meu doce. Você vai na casa de um parente, você fica mais vulnerável a resistir àquela tentação, não é? Isso. Mas, infelizmente, também, Maíra, acontece das pessoas gerarem em você também críticas que não são construtivas. Está magra demais, vai parar quando essa dieta? E, na verdade, as pessoas têm que entender que fazer dieta é uma coisa, e estar de dieta é completamente diferente. Né? O estar de dieta, nada mais, nada menos, é você se manter ali numa vida saudável. A gente sabe que quando você perde 10% do peso corporal, a gente tem mudanças metabólicas e hormonais que fazem com que você tenha uma maior dificuldade em manter o peso perdido. Por quê? A partir do momento que você perde peso, o seu gasto energético durante as atividades de vida diária
já são reduzidas. O gasto energético durante o exercício físico também é reduzido. O T3, T4, TSH. O hormônio da fome aumenta. Que são os hormônios que regulam o metabolismo, reduzem. A leptina reduz. A grelina tende a aumentar. A percepção do que você come é reduzido. E, consequentemente, você fica mais permissível. Então, o ambiente obesogênico, né, que é um ambiente muito... eu posso dizer que é um ambiente... Propício ao ganho de peso. Propício ao ganho de peso. A gente está num ambiente que não é para a gente ser magro. Né? E sem falar do set point, né? O set point, nada mais nada menos, você tem um peso padrão vários anos, você emagrece, o seu organismo entende que você tende a voltar para aquele peso. Que foi, em algum momento, a questão de sobrevivência nossa, né? A gente já foi nômade, já precisou reter mais essa energia. Hoje não, mas não evoluímos para entender isso. De fato, existe sempre uma tendência natural a voltar àquele peso. E é o que muito paciente que faz medicação anti-obesidade, muitas vezes por conta própria, ou sei lá, suspende rapidamente o peso, volta para o peso de antes. A culpa é do remédio, não sei o quê, voltei para o meu peso, fiquei dependente. E, na verdade, não é uma dependência química do remédio, mas justamente essa questão de existir uma tendência natural a voltar para o maior peso da vida. E é difícil lidar com isso, né? É contranatural a gente querer emagrecer. Por isso, de fato, tem que ser mantido todos esses cuidados para o resto da vida. E é aquela questão da dificuldade de toda doença crônica, né? Você tratar uma hipertensão, tratar um diabetes, tratar qualquer doença crônica, você recai nessa dificuldade de ser uma coisa para a vida inteira. E pior ainda, porque esse ambiente obesogênico que você falou está dentro de todo o contexto da nossa vida, né? Envolve o sono ruim, porque também aumenta o hormônio da fome, também piora nossas escolhas alimentares, também dá mais indisposição para fazer atividade física, envolve as saidinhas, que todo o contexto social nosso de saída, diversão, envolve comida, envolve bebida, né? Então, o estresse do trabalho e a compulsão alimentar, eu acho que, meu Deus do céu, como as pessoas se queixam hoje de estarem estressadas, de estarem ansiosas, de fazerem medicação ansiolítica, o remédio para dormir. Enfim, é todo um contexto de vida nosso que está tão doentio que a obesidade é difícil se separar de tudo isso. Então, se a gente não aborda todas essas partes da vida da pessoa, a gente não consegue ter um resultado satisfatório. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente tentar abordar tudo isso ao mesmo tempo para o paciente ter um resultado bom no emagrecimento. Isso é um grande desafio. Para a gente, como profissional de saúde, e para o paciente também, a gente entende que não é fácil mudar esse ambiente obesogênico. É um desafio gigantesco. Na verdade, o ambiente ele não vai ser mudado. O que deve ser mudado é nosso comportamento. Em relação a ele. E para mudar um comportamento é bem complexo. Né? Porque só não envolve a pessoa. Envolve tudo. Familiares, amigos, parentes, trabalho. Então, não é simples. Quando eu comentei no início do podcast que era simples emagrecer, é no contexto de que as pessoas já sabem o que tem que ser feito. O difícil é a prática da coisa, né? O grau de complexidade é na prática, não é? Porque o ambiente não favorece. A gente emagrecer e se manter. Não é? E você falou sobre os medicamentos, né? Que as pessoas sempre colocam culpa no medicamento. Eu tomei Ozempic e reganhei o peso depois. Da mesma forma acontece com as dietas, não é? Porque a gente sabe que todas as dietas têm algo em comum, não é? Low carb, jejum, cetogênica, todas elas têm algo em comum, que é o déficit calórico. Se você fizer... É a base da coisa, né? Se você fizer o jejum intermitente sem déficit calórico, você não vai emagrecer. Se você fizer cetogênica, low carb, seja qual for a dieta, você só vai ter o sucesso se tiver o déficit calórico. Então, geralmente, quem são os defensores ferrenhos lá do jejum, da low carb, é porque tiveram um tratamento bem sucedido. Mas no final das contas, tiveram um balanço energético negativo. Né? Claro. A partir do momento que a pessoa... eu vou fazer jejum, vou cortar o café da manhã. Se você corta o café da manhã, você já está tirando ali 400, 500 calorias na dieta. Se você não compensar nas outras, né? Porque às vezes chega com tanta fome no almoço. E, geralmente, quando a gente compara as dietas, né? Jejum intermitente com dieta padrão, você não vai ver diferença no final.
né? Então, aí é um outro grande fake, né? Dizer que existe uma dieta superior a outra dieta, que é a paleolítica, que o jejum, ou que o low carb. Tem paciente que acha que só emagrece se fizer low carb. Eu acho que eu preciso fazer low carb. E, na verdade, não existe uma necessidade de fazer o low carb para emagrecer. Você pode emagrecer com qualquer tipo de dieta que você faça, desde que você faça, obviamente, um déficit calórico adequado. É porque quando você faz uma dieta low carb, você pega os estudos, você vê uma perda de peso ali nos 6 primeiros meses de forma mais acentuada na low carb, né? Mas quando você vê ali no final de 2 anos de um tratamento, você vai ver que uma low carb ou uma low fat ou uma dieta da Mediterrânea não vai ter tanta diferença significativa, porque a gente tem que levar em consideração o principal, que é a adesão. Boa parte das pessoas pode ter uma boa adesão com a low carb. E também existe, Maíra, uma confusão muito grande do que é uma dieta low carb. Né? Que existe uma dieta very low carb, que é uma dieta com restrições de abaixo de 50 gramas de carboidratos. Existe uma low carb que tem autores que colocam abaixo de 200 gramas, abaixo de 150 gramas. Existe a cetogênica, né, que vai ter uma quantidade de carboidrato ali abaixo de 50 gramas, mas vai ter uma oferta muito gigantesca de gordura. Mas no final de tudo, o que vai determinar realmente o sucesso no tratamento é o déficit calórico e a adesão. O problema é, com o passar do tempo, você se manter num déficit calórico. Porque a partir do momento que você emagrece, você tende a aumentar a fome. Então, para você se manter magra é mais difícil. A gente sabe que a cada quilo perdido, existe uma tendência de a gente aumentar a quantidade de fome em 100 calorias e reduzir 30 calorias do metabolismo. Então, vê a dificuldade que a gente tem. É difícil, né? Não é? Vê como é difícil emagrecer. Porque tem que estar tudo bem ajustado. Não é? Tanto a alimentação, como o treinamento, como o sono e o estresse. Controle de estresse, com certeza. Então, para regular todo esse arsenal diante de um contexto, a pessoa tem que mudar de vida. Né? A partir do momento, Cleiton, né? Eu quero emagrecer, já fiz de tudo. Não, cara, tu não fez de tudo. Certamente não fez. Não fez. E hoje eu vejo isso muito, muito claro na minha prática, porque hoje, Maíra, eu não vou estar falando para o paciente que ele deve comer fruta, ele já sabe que tem que comer fruta. Ele já sabe, ele não é nenhum bebê. Já veio de várias dietas, certamente, já fez de tudo na vida. Não é? Fruta, Cleiton. Cara, tu sabe que fruta não faz mal. Fruta não causa cirrose. Será que sabe? Eu tenho minha dúvida. Tem gente que está acreditando nessa história. Porque o grande Morda, que defende isso, o cavaleiro do mal. Que defende isso. E as pessoas colocam ele no pedestal, porque é mais fácil você falar mal de um alimento do que contextualizar. Porque é muito fácil chegar aqui, ó, pessoal, a partir de hoje você vai cortar o leite da sua dieta, porque leite é inflamatório, isso choca. Né? Que as pessoas amam o que choca. Coca-Cola zero mata. A pessoa fica, meu Deus do céu. Adorei, é só tirar isso, é tirar o leite, resolve. Pão tem glúten. Acabou-se. Fruta tem causa cirrose. Então, você vai terminar percebendo que as pessoas criam os problemas e mascaram a solução. Ó, tem outra solução, rapaz. Então, a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Não é à toa que você comentou que quase 60% da nossa população está com sobrepeso. Estima-se que em 2030 a obesidade vai chegar em 30%. Então, é um dado muito alarmante que, na minha ótica, não vai mudar. Por mais que venham os medicamentos, por mais que venha o conhecimento, mas o bombardeio de informações é tão grande que atrapalha mais do que ajuda. Eu também acho. Atrapalha mais do que ajuda. Tira muito foco da coisa. Em vez de estar concentrado em mudar seus hábitos, está concentrado em tirar o leite, glúten, gastar muito dinheiro, porque, minha gente, um leite vegano, um leite de não sei o quê, uma comida sem glúten, você gasta um absurdo, paga um personal, de tanto que que influi na feira da pessoa, em vez de estar fazendo o básico, né? Um básico bem feito, como você fala diariamente no seu Instagram, fazendo um básico bem feito, que é o que verdadeiramente funciona na vida das pessoas. Você tem que entender que tem que ter a raiz do problema, identificar o problema. Se você está há muitos anos sem emagrecer, a gente tem que saber o contexto da sua vida, não é? Exato. Várias pessoas me procuram querendo algo a curto prazo.
Não é dessa forma que E funciona. pedindo um suplementozinho. Me fale aí, deve chegar, gente, todo Não dia. existe nenhum suplemento capaz de emagrecer você. Coloque isso na sua cabeça. Oh, meu Deus, ficou todo mundo triste agora, minha gente. Gostaria muito. E seria ótimo, né? Não, vai ter um suplemento que pode ajudar. Não. Quando a gente vai ali para É isso, minha gente, é isso. aumentar o gasto energético no final do dia, a gente vai ver a cafeína, mas a contribuição é pífia, não é? Quando a gente fala de emagrecimento, não é? A gente tem os componentes do gasto energético, né? Que é o efeito térmico do alimento, né? Que nada mais nada menos, você comer o alimento, ele vai ser degradado, metabolizado, absorvido, você vai gastar energia. Para né? isso, né? Tem um componente do gasto calórico agudo para as atividades de vida diária que você faz e o exercício. E o metabolismo de repouso. As pessoas esquecem que aonde você gasta mais energia é no metabolismo de repouso. Uhum. E para gerar adaptação ao metabolismo do repouso, você tem que treinar. E as pessoas não querem treinar. Meu metabolismo é lento, o que é que eu faço? Treine, Exato. malhe, aumente sua massa muscular, meu amor. Porque aí você aumenta seu gasto energético basal de repouso. E o outro componente é o consumo calórico. Que nada mais, nada Que é o mais menos é a importante. distribuição dos macros. Carboidrato, proteínas e gorduras. Então, eu gostaria muito que tivesse uma dieta capaz de emagrecer a pessoa, que promovesse o milagre, não é? Mas Um não tem. suplemento milagroso. Eu gostaria muito. Olha, que eu recebo de paciente também com milhões de suplementos. Meu Deus do céu. Fitoterápicos, Fitoterápicos, vários. Existem inúmeras revisões, meta-análises, e todos eles. Garcinia, não sei o que mais lá. Enfim, infelizmente nada funciona, mas é um investimento inútil que você faz também, que poderia estar usando em outra coisa. Enfim. Falando do suplemento, a gente tem que entender que o suplemento ele tem que ser seguro e eficaz. Não é? E por quê? Para quê? E para quem? Para quem? Não é? Porque a gente sabe que tem suplementos que funcionam, mas quem é a pessoa envolvida para tomar esse suplemento? Não é? Então as pessoas primeiro não querem organizar a base e já querem partir para o suplemento. É o que todo mundo quer, né? Quando não, vai para o medicamento. Não é? E hoje é muito comum, você sabe muito bem disso, que as pessoas se automedicam, não é? Já chego usando. Já comecei o Ozempic. Me dê um milagre, me fala um milagre. Eu já comecei o Ozempic, mas eu vim aqui porque eu não sei mais o que fazer. Eu disse, pelo menos veio, não suspendeu aleatoriamente e reganhou. Vamos organizar, já que já começou. E eu tive um paciente que uma vez mandou uma mensagem, foi uma teleconsulta. Ele disse, doutora, eu queria usar magnésio para dormir. Mas eu queria saber qual o tipo de magnésio. Porque tem magnésio não sei o quê, magnésio não sei o quê. Aí ele me disse os 5 tipos diferentes de magnésio. Eu disse, vamos fazer higiene do sono? Tipo, tirar a tela de noite, né? Tirar esse café da noite, botar essa atividade física mais pra cedo, não fazer no final da tarde. Ah, doutora, mas o magnésio, não sei o que. Eu disse, meu irmão, aí eu me arrependo com ela, assim, meu irmão, começa no básico. Se não resolver, a gente tenta alguma outra coisa, que nem vai ser magnésio, porque, entenda, não vai fazer diferença na tua vida, não. Agora tá todo errado. Dorme, deita tarde, fica na tela, malha à noite, toma café, come todo errado. Aí quer dormir, não vai dormir. É porque as pessoas também, Maíra, gostam de ser enganadas, né? Gosta, só pode. Não Só é? pode. As pessoas pensam que um determinado suplemento vai mudar a vida A dela. vida. Porque todo mundo busca um caminho fácil. Aí se você oferece o caminho fácil que a pessoa está buscando, é acaso o botão, né? Casou, então assim, é um mundo perfeito. Acho que não sei quem foi, não sei se foi Cortella que disse uma vez que todo dia sai de casa um besta e uma pessoa para enganar o besta, né? Um encontra com o outro, acabou, é o casamento perfeito. Então, O trouxa, né? O trouxa, é o trouxa, exatamente. Então, mas enfim, não nasci para isso, a gente tem que batalhar para tentar mudar a vida das pessoas. E outra coisa que eu escuto muito o paciente falando, doutora, eu nem como muito, mas é porque eu só como à noite. Existe algum horário do dia, com meia-noite, mesmo que numa cota calórica adequada, comer mais à noite é mais prejudicial? Isso é fato ou isso é fake? Geralmente quem fala que não come nada, come muito, mas come besteira. Tem perfil beliscador, não é? verdade. Come demais, come besteira. E às vezes se come meia-noite é porque belisca à noite 1 milhão de vezes, né? Veja, você tocou num assunto muito interessante em relação a comer à noite, não é? A gente sabe que quando você
consome muita comida à noite, né? Principalmente indivíduos com diabetes, não é interessante por conta da resposta da insulina, né? Mas eu atendo muitas pessoas com esse padrão comportamental de comer muito à noite, porque geralmente não faz um café da manhã adequado, né? E já estão bem adaptados a comer um volume maior no período da noite. Eu sempre falo que todo e qualquer tratamento, a gente tem que primeiro entender o paciente, não é? E melhorar a qualidade do que ele vem fazendo naquele horário noturno. Né? E quando a pessoa come um volume maior à noite, eu não tiro o volume. Eu simplesmente oriento a ele melhorar o almoço, comer também, né? colocar um lanche da tarde. Consequentemente, ele vai conseguir comer menos à noite, mesmo numa proporção maior, mas menor do que ele vinha fazendo. Né? Então, acho que o problema maior, na minha ótica, na minha prática clínica, não é o comer a mais à noite. É a quantidade de calorias que ele fornece à noite, principalmente com o iFood. Né? Hoje eu mereço. Eu mereço. Né? Eu acho que o problema maior não é o volume da comida, e sim a escolha, né? A escolha do que está sendo ofertado. O problema é que à noite é o maior gatilho, né? Chega a galera da faculdade, do trabalho, aí quer essa recompensa pelo dia, pelo estresse, pela raiva que passou. Não, eu vou comer agora. Mas a gente tem estudos, sim, mostrando que o ideal é você ter um volume menor de comida à noite. Mas é o que eu sempre falo, nem tudo de evidência é aplicável. É o mundo real. Porque a gente tem que entender o paciente. Né? A partir do momento que a gente entende o paciente, a dor, né? Porque a gente tem recomendações. Né? Todas as recomendações de carboidrato, proteína e gordura, não tem que ser uma dieta hiperproteica para manter massa magra. Na teoria, é muito bonito. Mas na prática, tem que ser o aplicável para aquela pessoa no momento. Por isso que boa parte das dietas não funcionam, porque as pessoas não conseguem o ideal, né? Aderir. Cara, se tu come pão a vida toda, tu passou a tua vida comendo pão francês, não vai ser a retirada do pão francês que vai resolver a tua vida. Exatamente. O que a gente pode adaptar é você come o pão com o quê? Com margarina, com manteiga, com uma bolachinha. Bota um ovinho, né? Coloca um ovo. Um queijinho. Coloca um queijo. Não é? Melhora a qualidade. Não é? Consequentemente, você, no final do dia, você estava diminuindo caloria. Não é? Porque o problema maior, Mayra, você falou aí, não, as pessoas não comem nada. Na verdade, comem mais com calorias vazias. Né? Não distribui uma quantidade boa de proteínas, consequentemente não tem tanta saciedade. Então, a partir do momento que você fornece um alimento no café da manhã com pouca proteína, você fica mais vulnerável a comer uma bolachinha no meio da manhã. Né? Consequentemente, no almoço você vai ter mais fome, então você tende a comer mais. Então, tem que ser analisado todo o contexto de vida daquela pessoa. Né? E não um alimento isolado. A partir do momento que as pessoas entenderem que o problema está na raiz e a gente tem que fazer um mecanismo com que ela mantenha, aí a gente vai ter sucesso no tratamento do emagrecimento, né? Que na minha ótica é muito difícil. É o grande desafio, certamente. A gente está perdendo cada vez mais para obesidade. Estamos. Eu não quero nem falar da militância que fala que obesidade é saudável, né? Mas não quero nem falar que não é o tema desse podcast aqui. Vamos estar marcado o segundo podcast. Vamos falar nesse segundo sobre a militância e a obesidade saudável. Inclusive, foi tema ontem do Congresso Mundial da Obesidade. Teve uma mesa com 2 profissionais, um para defender que existia obesidade saudável, outro para defender que não existia obesidade saudável. Era um brasileiro e um português. Foi até bem interessante, mas, de fato, obesidade saudável é um período transitório ali, né? É um período enquanto você não desenvolveu complicações. Porque irão chegar, sejam ortopédicas, sejam cardiovasculares. A gente sabe que tem já estudos e mais estudos mostrando que mesmo o paciente com obesidade sem complicações, ele tem uma expectativa de vida reduzida. Então,
isso é claro para a gente já, isso é claro no mundo científico, né? Então, de fato, precisa ser combatido. Eu acho que a diferença que precisa ter, falando dessa questão da defesa da obesidade saudável, do estilo de vida obesogênico e coisas que estamos vendo aí nas redes sociais, é a gente separar que tratar a obesidade não é necessariamente chegar no peso ideal. Isso. Né? Então, e nem é assim, gordofobia também, não é? A gente, como profissional da área de saúde, a gente tem que conscientizar as pessoas que elas precisam melhorar o padrão de vida, não é? Exatamente. Com exercício físico, né? E não precisa atingir o peso ideal, né? A partir do momento que ela reduzir 5% do peso corporal, ela já pode ter Perfeitamente. benefícios metabólicos de redução ali do colesterol, da glicose. Perder não é? 15% reduz risco cardiovascular. Né? Isso. Perder de 5 a 10, esteatose hepática, apneia do sono. Pode levar à remissão de diabetes sem medicação, né? Se for um diabetes ali recente, não insulina independente. Então, assim, a meta é essa. Eu sempre pergunto ao paciente qual é a sua meta. Minha meta final é chegar na meta do paciente, obviamente sempre é, mas a gente tem que alinhar a expectativa com a realidade. Né? O paciente chega querendo perder 50, 60 quilos para chegar no peso que ele quer, a gente precisa alinhar. Se a gente não alinha essa expectativa com a realidade, o risco de frustração e dele chutar o balde depois, que eu não vou chegar nisso mesmo e vou voltar tudo que eu fazia errado e acabou, é muito grande. Então, a gente precisa alinhar, mas se eu perco 10, 15% do peso total que eu tenho, isso é um ganho, isso é uma obesidade controlada, que a gente chama, né? Então, eu acho que é o meio termo, é entender. Eu até entendo, não defendo, eu entendo esse movimento como sendo um movimento de embate à gordofobia, mas não é a forma correta de se fazer, né? A gente não pode combater isso indo para o extremo. A gente precisa lutar, obviamente, por respeito. Eu acho que a maior forma de combater a gordofobia é você entender que é uma doença. Porque as pessoas... Eu acho que todo preconceito nasce do desconhecimento. Então, se para mim, obesidade é uma escolha de vida sua, porque você não se cuida ou não se ama, ou não se preocupa com a sua saúde, escolhe e aceita ser assim, eu tenho um preconceito com isso. Se eu entendo que isso é uma doença que tem por base genética, epigenética, associada a hábitos de vida ruins, obviamente, de longa data, desde o intraútero, inclusive, a gente começa a entender isso, olhar isso de outra forma. Eu acho que é mais fácil combater a gordofobia dessa forma, sabe? Mas, enfim, isso de fato, isso dá um podcast à parte, já temos dois à parte, o hipertrofia. Hipertrofia e emagrecimento já está sendo aqui, né? E emagrecimento está sendo, temos aí esse de gordofobia, defesa do estilo de vida obesogênico e por aí vai, que dá o que falar. Mas, voltando para o nosso fatos e fakes no emagrecimento... sim, lembrei que eu ia te perguntar. Bebida, até me colocaram na caixinha do Instagram que eu coloquei ontem, esqueci de repostar. É muito comum, o paciente faz durante a semana. Tudo bonitinho, rapaz, merece uma estrelinha. A dieta linda, faz atividade física, chega sexta, sábado, domingo, cachaça, segunda-feira, botou tudo a perder. Existe como organizar com o paciente que não abre mão da sua cerveja, do seu gin? Existe alguma bebida alcoólica pior do que outra? Como é que tu organiza com o teu paciente isso no consultório? Pergunta interessantíssima, não é? Sobre bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica, além de atrapalhar no emagrecimento, ela também atrapalha no ganho de massa muscular, não é? Porque ela, no eixo emitor ali, que aumenta a síntese proteica, você termina ficando prejudicado, não é? Mas sobre a bebida alcoólica em si, eu sempre falo que a melhor bebida é aquela que a pessoa consegue beber menos. Fato, não é? Então não existe ali, qual é a bebida mais calórica, menos calórica. A gente pode fazer uma organização de como a pessoa vai beber no final de semana e se manter ali num hábito saudável, né? E sobre essa questão da bebida, na sexta-feira, rapaz, faz o seguinte, entra num grupo de corrida, se compromete ali no sábado de manhã com um grupo de corrida ou marca uma aula com o teu personal pela manhã, desenvolve uma rotina de exercício físico pela manhã no sábado, que a sexta-feira você não vai beber. Então você já está tendo o lucro ali de não ter... Dia, né?
de não ter aquele consumo calórico e reduzir danos. Né? Sobre a questão do... Para quem gosta de beber cerveja, a gente tem as cervejas que são mais light, né? Que são as cervejas que têm menos calorias, que no processo de adaptação é mais difícil, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com aquela bebida mais saborosa, né? Que é a famosa Heineken. Você sair de uma Heineken para uma Michelob é difícil, né? Eu bebo cerveja, não sei nem do que se trata. Nem Pois uma coisa, é. nem outra. Mas uma adaptação que a gente pode fazer é o seguinte, poxa, tu vai beber um copo de cerveja, depois bebe um copo de água. Ou alterna uma cerveja calórica com uma mais zero álcool. Não é que você vai parar de beber, mas você está reduzindo o dano ali no processo, não é? Então, assim, Cleiton, eu gosto de beber um gin com água de coco. Você bota um gin com um energético zero. Então, algumas adaptações ali, que no final ali Botar adoçante na caipirosca. é meio difícil. Diminui o açúcar, não? Em vez de colocar 3 colheres, colocar Bote uma. só uma, bote adoçante, leve na bolsa, sei lá. Né? E não agir por impulso. Né? Porque muitas pessoas vai na vibe das outras pessoas. Tu não vai beber não, hoje não. Tem que me respeitar, eu quero emagrecer. Não é? Então, se sentir aceito, né? É uma necessidade. a pessoa tem que entender que o que é mais importante não é a bebida, e sim a presença dela. Não é? E isso, ela pode muito bem reduzir danos, diminuir a quantidade. Eu acho que o segredo para quem gosta da bebida alcoólica, quem tem uma vida social ativa, não é deixar de ter esses momentos de prazer, e sim reduzir. Pô, tu bebe sexta, sábado, domingo. Peraí, né? Vamos esperar. Escolhe Peraí, um dia. hoje sábado, amanhã já é segunda. Escolhe um dia, garoto, para fazer o uso. Amadureça, você não é mais adolescente. Cresça. Cresça, cidadão brasileiro. Claro, se a dor dele é do emagrecimento. Porque é o que eu sempre falo. Cara, tu quer emagrecer, o final de semana, ele pode ser crucial para estar atrapalhando os teus resultados. Porque para perder aquele peso inicial, que eu falo grosso, né? Você mantém no final de semana, você até consegue. Mas com o passar do tempo, vai ficando mais difícil. Vai ficando difícil. Então, esse final de semana ele tem que ser mais controlado. Não é? E eu acredito, Mayra, que junto com a bebida, os petiscos. Né? As pessoas petiscam demais. Né? Quando você faz uso de bebida alcoólica, você aumenta muito o apetite. Então, você tende a beliscar bastante. Então, o consumo calórico, às vezes, num final de semana, numa mesa de bar, pode bater ali 2.000, 3.000 calorias. Voltou a perder, né? Voltou a semana toda a perder. Então, assim, eu acho que o segredo, para quem gosta da bebida alcoólica, é você, vou tomar uma taça de vinho, depois eu vou tomar uma taça com água. Vai devagarzinho. E vai ficando, vai intercalando. Claro, vai ter uma situação de um casamento, de uma pessoa querida, exceções, né? um aniversário do doguinho que você gosta tanto, fez 10 anos do cachorrinho. Aí você toma aquela vira da vida. Mas em situações especiais, não são a rotina, o especial é a exceção. Na rotina, cara, faz sentido, cara, não, eu tô indo um sábado beber. Não, mas tu tá indo beber por quê? Não, porque é sábado. Porque é sábado. Mas toda semana tem, pô. Cara, organiza melhor isso aí, pô. E veja o que tá por trás disso. O porquê dessa sede pelo álcool. Né? Eu tô falando isso, não tô sendo hipócrita, não. Eu já fui bebedor de cerveja... Hoje é só de energético. No alto grau. Nem energético eu tô tomando mais, porque eu tô cheio de reação alérgica com energético. Vixe, Maria, Deus castigou. Não é? Castigou. Mas eu acho que o segredo é entender o porquê do consumo calórico, o que está por trás, né? Às vezes é uma fuga, né? Eu vou... Às vezes a bebida está sendo a melhor amiga da pessoa, né? Porque não é fácil se desprender do álcool. Não é? E tem pessoas que com compulsão alimentar que reduzem a comida e descontam no álcool, né? Então acaba aumentando a ingestão alcoólica aí. Terapia, né? Paciência. Vamos trabalhar na terapia essas relações aí. Terapia, né? Caramba. Você falar para uma pessoa que ela precisa de terapia... Eu falo tanto, é tão difícil. Rapaz, você pega uma pessoa que é extremamente dominante,
Não é? Falar que ela precisa de terapia é mesmo que Matar, é mesmo que dá nela. uma ofensa, É né? uma ofensa. Não, Exatamente. eu vou pra Cleiton, o cara passar uma dieta. Tu vai dizer que eu preciso de psicólogo? Tá me achando que o cara de quê? Tá me chamando de quê? É muito interessante isso, Maíra, porque eu sempre falo, né? O filme é o mesmo, só muda os personagens, né? É muito Só parecido. muda os personagens, não é? Porque é aquela pessoa que já tem um padrão de 10, 12 anos. São pessoas bem-sucedidas no que fazem, não é? Ah, é um empresário bem-sucedido, é uma pessoa que passou no concurso público fora do comum. Você vê que são pessoas esclarecidas, conseguem tudo na vida, mas não conseguem emagrecer, né? Aí você tem que entender, poxa, é porque o seu autocuidado Tá terceirizado aí. é muito baixo, né? Você cuida de todo mundo, mas não cuida de você. Exato. Nunca foi sua prioridade, né? Isso é muito frequente. Eu não encaminho todo, não, mas todo comedor emocional, eu tento dizer, olha, a gente precisa entender por que que a gente reage ao estresse dessa forma. Isso. Vamos aprender a... Olha, esse perfil que você falou, desse paciente, passou no concurso top, bem estruturado, é o perfil mais propício a ser um comedor emocional. Porque ele é bem sucedido, mas isso tem um estresse. Ele estuda muito, mas isso gera um estresse. E todo esse estresse ele desconta na alimentação. Então é aquele paciente que controla tudo na vida, mas não controla a forma que ele lida com tudo isso. Então ele desconta o quê? Tudo na alimentação. Síndrome da Mulher Maravilha. Sabe que síndrome é essa, né? Conte aí, nos conte Síndrome sobre da ela. Mulher Maravilha Dá de conta de tudo. é aquela mulher que quer dar conta de tudo, mas não, Dela não. mas né? dela ela não Terceiriza. consegue. Tão comum, né? Não é? Essa semana mesmo, muito interessante, eu atendi uma paciente antiga, e que ela é bem estruturada, empresária. E ela, poxa, Cleiton, eu fiquei tão aperreada porque eu fui levar meu filho pro futebol e quase que não dava para vir para consulta. Aí eu, Por que aperreio, né? não, mas por que você não terceiriza, faz com que uma pessoa leve o seu filho? Né? Aí ela ficou parando assim, ficou sem resposta. Por quê? Quer fazer de tudo. E não. Quando você quer fazer de tudo, no final do dia dá aquela sensação, caramba, não fiz nada. É. Então, Fez na tudo mal alimentação é da mesma forma. As pessoas não conseguem organizar. Não é porque coloca outras prioridades na frente. Poxa, consegue tudo, cara. Por que tu não consegue emagrecer? Porque isso não é uma prioridade para você. Não é. Não vem dizer que é, porque não é. A partir do momento que a pessoa escuta você, aí o jogo muda. Eu tenho pacientes que são obedientes. Poxa, ó, vai no médico agora, cara. Não é só treino e dieta, não, cara. Tem que ter o medicamento. Tu acha, Cleito? Acho. Vai que Porque, embora, né? porque você já conseguiu perder uma quantidade de peso muito boa e você não está conseguindo perder mais. A pessoa vai lá, escuta, vai no médico, aí começa a usar o medicamento, aí pode entrar o Ozempic, pode entrar o bupropiona, pode entrar o contrário, pode entrar, Entra seja qualquer lá, coisa aí, dependendo seja do qual perfil. for, dependendo do perfil. Exatamente. Né? E a pessoa começa a utilizar o medicamento, começa a perder peso novamente. Depois, pô, ele escutou, foi para o médico. Começa a usar o medicamento, começa a emagrecer, mas começa a reganhar o peso novamente. Poxa, o cara já medicou, o cara já faz treino, dieta e voltou a reganho. É comportamento. Cara, tá na hora da terapia. Para entender o porquê disso. porquê. E geralmente o padrão alimentar na comida, ele repete em outros cenários da vida, da mesma forma, sendo que ele não percebe. É quando você comenta, ó, cara, tu percebe que esse padrão que você tem na comida é o mesmo que você tem na sua vida profissional e pessoal. Muita sabotagem, a gente vê Aí isso, vê né? como é difícil você entrar nesse meio da pessoa. Porque entenda que a pessoa tem uma dor, ele está vulnerável. A pessoa está vulnerável. Aí tu vai Tá catucar. escancarado, não é? É. Não é? Então nem todas as pessoas estão preparadas para escancarar o seu problema. É verdade. E o profissional enxergar isso. Mas a partir do momento que eles, poxa, Cleiton, eu preciso de ajuda,
aí a coisa Começa a mudar. começa a mudar. Porque era muito fácil, né? Eu chegar, ó, muito simples pra mim, ó, faz essa dieta. Eu sempre falo, cara, tu já pagou consulta, velho. Tu já pagou Já consulta, ganhei, já né? ganhei meu dinheiro. Cara, É. não faz sentido algum eu fazer uma dieta que tu não vai conseguir cumprir se tua vida Tá paralela está desajustada, cara. A gente tem que ir lá na raiz do problema, cara. Não é? E às vezes isso choca, dói, machuca e boa parte coloca a poeira para debaixo do tapete. Porque é difícil lidar com a dor. Não é? Poxa, são vários anos tentando. Pô, Cleiton, eu não consigo, cara. Porque tem que ir no problema. Tem que ir na raiz. E geralmente a raiz é lá de um padrão da adolescência, da infância, que repercute até hoje. Exato. Depois de 20, 30, Ora. 40 anos. Eu tenho um paciente que tu falou, descreveu ele agora. Delegado, aposentado já, bem novo, super novo. E tudo ele deixa na metade. Tudo. Muito comum isso Atividade acontecer. física, começou, parou. Nutricionista foi uma vez, não voltou. Começou o Ozempic, suspendeu. Tudo. Aí, e outras, ele já aposentado, aí começou um curso de não sei o quê, parou. Sabe? Cara, uma dificuldade de dar continuidade às coisas em tudo, em tudo. Tirando a profissão, que ele já se aposentou, o resto ele tem uma dificuldade absurda. E aí, tem milhões de conversas. Ele vai assíduo, vai bem direitinho, rapaz. Mas toda vez é um, parei. Aí eu disse, bicho, por que tu se sabota? Tu percebesse que tu se sabota em tudo que tu faz. Vai descobrir. Terapia, já recomendo pra ele toda a sessão. Tu estás vendo que tu precisa fazer terapia. Que se tu não fizer, nada vai funcionar. Porque tu estás se sabotando o tempo inteiro. Tem que entender o porquê. Por que tu não quer que dê certo? Porque você não quer que dê certo. Tudo que é pra fazer, você faz e para, faz e para. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos fazer uma terapia, pô. Ele disse que dessa vez vai. Não voltou ainda. De vez em quando eu convenço um. Porque tem paciente que ou ele faz, ou realmente não vai. E chega querendo fazer bariátrica. Às vezes esse não, mas tem uns que chega. Eu quero fazer bariátrica, doutor, porque eu tenho uma compulsão. Deus me livre de te mandar pra uma bariátrica. Tu tá doido. Tu vai ou falir ou virar alcoólatra, pô. Tem não, a gente tem que tratar a cabeça. Depois a gente pensa em outra coisa. Mudar um padrão comportamental, né, estrutural, não é algo tão É um simples desafio absurdo. e também desafiador para o profissional mostrar para a pessoa que ela precisa. Porque existe muito preconceito, Muito. tanto com psicólogo como psiquiatra. Não é? Eu acredito verdade. que a pandemia melhorou, mas ainda tem muita resistência. Tem. Principalmente é um público que tem ali com Mas acima um de pouco mais 40 velho, anos, um pouco mais velho, né? Que é um público que é da minha faixa etária, tá, pessoal? Que já veio ali de uma criação Tem que ser forte. que isso tem é que ser besteira, forte, isso tem é que ser frescura. machista, não é? Tem que ser o super-herói, não é? Eu posso tudo. O provedor, o fortão. E não é E bem se assim. é homem ainda, meu Deus. E não é bem desenvolver assim ser que um homem. funciona. Não é? Então, assim, por mais que a gente fale de emagrecimento, déficit calórico, proteína, carboidrato, gordura, seja lá o que for, a gente tem que entender o problema daquela pessoa. Não é? Eu acho que a partir do momento que o profissional tiver um olhar na pessoa, a coisa começa a engatinhar. Até a possibilidade de dar certo. Para ter uma possibilidade, porque a pessoa já sabe o que tem que ser feito, não é? Claro que a gente com a orientação, ó, vai comer ovo, queijo, fruta, mas na prática a pessoa já sabe o que tem que ser feito. Aí entra aí o seu paciente. O porquê que não dá continuidade? Porque os projetos não são concluídos. Então tem que ir no problema. E no problema, como eu falei anteriormente, escancar a pessoa. Escancarar a pessoa, nem todas as pessoas estão Dispostas a isso. dispostas a isso. Porque envolve dor. Seja ela em qualquer área da vida. Né? Eu acho que essa é a grande diferença do profissional de saúde. Eu conversei uma vez com o Alípio, meu esposo, aí ele disse,
a inteligência artificial vai chegar aí, os clínicos, não sei o quê, vai ser muito ruim, não sei o quê. Eu disse, Olívio, veja, eu não acho que vai ser assim. Porque o que fazer, o remédio que tem que fazer, o tempo que tem que usar, tá na internet já. Não precisa que nenhum robô diga não, já tá lá. Tem a bula que diz tudo. O que faz a diferença no tratamento do meu paciente não é o remédio, é a forma que eu lido com ele. A empatia. É a empatia, a forma que você Conexão. aborda, a forma que você se conecta com a dor daquele paciente. E conexão com dor de paciente, máquina nenhuma vai fazer. Isso. Então, não é a inteligência artificial que vai destruir isso, não. Porque se ele quiser olhar na internet, o que usar para emagrecer? Bota no chat GPT. Vai estar lá o remédio, a dose, o tempo, a progressão, tudo. Ele vai fazer? Vai. 2 meses vai parar e vai reengordar, porque não é isso que faz a diferença. É a forma que a gente se conecta com esse paciente. Então, talvez já tenha passado por inúmeros médicos, nutricionistas e não sei o quê, porque nenhum enxergou o paciente, enxergou a diretriz. Né? A diretriz está mandando que você tem que fazer isso, faz lá. Mas enxergar o paciente, Maíra, é algo muito complexo e gera muito desgaste para o profissional. E tempo, né? Não é? Porque a partir do momento que você se envolve com o paciente, você tem que também ter muito cuidado do que você vai falar naquele momento. É um momento de adrenalina. Eu tô ali, meu Deus do céu. O cara me procurou para emagrecer, mas eu tô vendo que o problema dele vai muito além do que ele está comendo. Então, você falar sobre isso, você aqui, como profissional, também é complicado, não é? Por isso que nem todas as pessoas vão se conectar comigo, porque quando a gente fala verdades, não é? Você está disposto a ouvir, né? Não é a minha verdade. Quando você fala determinadas verdades, não é? Que eu também tenho minhas falhas, tenho meus defeitos, e que eu posso utilizar de palavras não oportunas para aquele momento, não é? Mas é o risco que eu corro, né? A partir do momento que eu estou me envolvendo, que não é só uma dieta, porque é o que eu sempre falo, cara, para mim, 12 anos, eu estou 12 anos na nutrição. É a coisa mais fácil do mundo é montar uma dieta. É simples. A dieta de 1.000 calorias, 1.200, 1.300, 1.400, quanto no café da manhã tem 500 calorias. Isso para mim é muito fácil. Muito fácil de fazer. Mas o problema é, será que a pessoa vai conseguir cumprir? Porque a dieta... Quem é esse paciente, né? Quem é essa pessoa? Porque é isso que todas as dietas, né, que a gente mencionou anteriormente não dão certo. Por quê? As pessoas querem fazer algo que não são feitas para ela. Então não vai ter sucesso. A dieta da revista é copiar. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. A minha é sempre a pior. Cara, faz o teu. Se olha, enxerga onde é que está o problema. Qual foi a causa? Cara, quando é que tu começou a engordar? Poxa, Cleiton, comecei a engordar quando entrei na faculdade de medicina. Eu sempre faço essa pergunta. Não é? Entrei na residência e agora que eu estou tendo autocuidado. Então, teve uma causa. O que você fazia antes? Eita, Cleiton, eu dormia melhor. Eu fazia atividade física. Eu tinha menos estresse. Eu tinha esporte. Eu não era mãe, eu não era pai. Então, mudou muita coisa. Então, as pessoas, às vezes, fantasiam. Não, quero voltar meu peso da adolescência. Cara, tudo mudou. Tua vida mudou. Não é aquela mesma vida da adolescente. Pode até voltar. Mas a possibilidade disso acontecer é muito, muito remota. Alinhar as expectativas, né? Isso. Tem que alinhar as expectativas. Mas também é uma problemática, porque a partir do momento que você fala, ó, vamos botar a primeira meta, você perder 3 quilos de gordura em um mês. Só isso já teve uma dieta que eu fiz no ano passado, que eu perdi 10. E tu tá fazendo o que aqui, homem? Vai lá! Faz aquela mesma dieta, tu me procurou pra quê? Eita, é onda. Mas a dieta que eu já fiz com fulana de tal deu certo. E por que tu não tá com ela? Tu me procurou. Então, assim, alinhar essa perspectiva é importante para não gerar frustração. Senão e boa parte das pessoas se frustram porque não conseguem dar continuidade. Porque é difícil mudar um estilo de vida. É difícil demais. Como a gente estava conversando antes de começar a gravar, as taxas de recidiva de obesidade são de 80%. Isso. Né? Então, assim,
porque abandonam o tratamento. Não é porque em tratamento reengordam, é Isso. porque a grande maioria das pessoas chega uma hora que chuta o balde. Uma pergunta para você. Você conhece algum ex-obeso que não tenha feito cirurgia bariátrica? Olha ao seu redor. Uma pessoa que conseguiu sair da obesidade para o peso normal. É muito difícil. A cada 200 pessoas, apenas uma consegue atingir o peso normal, saindo da obesidade grau 1 para o peso normal. E essa pessoa que atingiu o peso normal, ela tem a capacidade de engordar novamente tudo em 5 anos. Então, é muito difícil emagrecer e manter. Eu sempre falo que para a pessoa se manter na perda de peso, ela tem que virar o secão. Sabe assim, o secão? É aquela pessoa que não Tem que virar coloca... a chave da vida, né? Que não coloca... Cara, o meu horário de exercício é tal. Eu não negocio... É inegociável. Prioridade. Isso aqui é inegociável. Meu exercício, a minha dieta, a minha organização. Essa parte aqui, eu sou blindado. A partir do momento que isso acontecer, aí a coisa funciona. A coisa muda. Claro, pessoal, quando eu tô falando assim... Não é para desmotivar ninguém, não. Se blindar, quando eu falo se blindar, pessoal, eu não estou falando que você tem que ficar no hiperfoco total, viver só para isso, não. É entender que isso tem que ser algo importante da sua vida. Tem que ser a rotina, o dia a dia, né? O dia a dia. Você vai viajar, você vai sair um pouco do foco, você vai conhecer comidas diferentes durante a sua viagem, vai ter os dias festivos, vão ter os aniversários. Beleza, mas a sua rotina não pode ser uma festa. Vai ter São João, vai ter carnaval, vai ter Corme Damião, vai ter o aniversário. Também não é pra todo feriado, tá metendo a pé na jaca, não. Escolha alguns. Escolha suas prioridades. O São João, o Natal, misericórdia também. Todo mês tem feriado, pô. Cada 15 dias tem um feriado. Então, vamos lá. Mas a rotina tem que ser uma coisa organizada e inegociável, porque senão fica impossível, né? E que mais fatos e fakes, que mais fakes, na verdade, tu escuta no teu consultório, assim? De pessoas que chegam com conceitos estabelecidos, verdades absolutas, que lá vem dar um trabalho medonho você quebrar esses conceitos, né? Algo mais que a gente não tenha comentado? Veja, se fala muito, as pessoas associam muito. Ah, Cleidson, é verdade que quando a gente faz uma dieta muito restritiva, a gente tende a recuperar o peso mais rápido. É muito comum. Ah, eu fiz uma dieta radical, mas recuperei. Porque, na verdade, o problema não é a dieta radical. Você pode até fazer, porque a gente tem até estudos interessantes mostrando que você pode fazer uma dieta até com a restrição calórica severa, mas que com o passar do tempo você tem que aumentar gradativamente essa caloria, porque aquele valor calórico você não vai conseguir por muito tempo. E leva até desnutrição, né? Dependendo do que você restringe de alimentação, você vai desnutrir. Porque tem situações, Maíra, um exemplo, você pegou uma paciente que há um bom tempo já fez tratamento com você e passou 2 anos sem vir para você, engordou o peso que ela perdeu de forma gradual, e você fazer uma situação de uma dieta mais radical para ela ter uma perda rápida, para ser até motivante, não é? Tem sim estudos e mostra que você fazendo uma dieta radical em 3 meses comparado com 9 meses, a perda de peso foi a mesma. E o reganho depois foi o mesmo. Então, aquela ideia de que uma dieta restritiva você tem chance de recuperar mais rapidamente é um pouco de mito. Agora, claro, né? Quando a gente fala uma dieta restritiva, pessoal, de caloria, a gente tem que entender que não vai ser sustentável por muito tempo, mas ela pode sim fazer parte de um momento da sua vida, né? Ou até mesmo você ciclar a caloria. Porque é muito comum, Maíra, quando a gente vai montar um planejamento alimentar, a gente tem que ver o cálculo semanal da dieta. Poxa, Cleiton, passou uma dieta de 1.000 calorias para mim. Meu Deus do céu, é uma dieta muito radical. Mas, na verdade, quando a gente vai para o cálculo semanal, aquelas 1.000 calorias se tornou 1.300. Porque o final de semana ela come um pouco mais. Não é? Então, a gente tem que levar em consideração todo... Não, Cleiton, eu consigo, de segunda a sexta, ser bem radical, porque eu tenho uma rotina. Mas, no final de semana, eu quero uma flexibilidade maior. Ótimo. Então, até flexibilizar a dieta nessa situação é válido. Então, o problema, pessoal, não é a restrição calórica. Claro que a gente tem que levar em consideração quem é a pessoa
que está sendo tratada. Poxa, a partir do momento que você pega uma pessoa que tem uma má relação com a comida, uma compulsão alimentar, uma anorexia, você não pode, você não deve fazer isso. Não é? Então, tudo tem que ser bem calculado, bem analisado, para a gente não dar o tiro pela culatra. Não é? Então, eu acho que você, em momentos pontuais, fazer uma dieta mais restritiva é válido, é oportuno, mas a gente tem que levar em consideração também a pessoa. E o segmento. Acho que acontece também, faz a dieta restritiva, perdeu, ganha muito peso, chegou no peso que queria, aí não volta mais. Isso. Né? E aí não volta mais, vai reganhar rápido mesmo, porque não vai mais seguir por muito tempo. Por isso que você tem que criar uma consciência, né? E uma consciência de que, ó, você quer atingir 20 quilos a menos, mas quando atingir, você tem que se manter. É muito comum você pegar indivíduos que perdem muito peso, faz procedimento estético e depois recupera. Porque fica mais permissível, acreditando que... Porque o objetivo era só a plástica. E fez a plástica... Fiz a plástica, depois reganha. Então, é complexo, não é? Porque vai muito além do que a pessoa come, mas para a pessoa enxergar isso, requer muito tempo. Eu tenho muita confiança no profissional. Eu tenho uma paciente muito interessante, ela até fez um comentário muito legal no meu Instagram falando sobre isso, porque ela fez um tratamento comigo de 1 ano, não é? Ela teve uma perda de peso bem sucedida, que é muito comum, pessoal. Nos 6 primeiros meses, as pessoas conseguem ter uma boa perda de peso e a tendência após o 6º mês é até reganhar um pouquinho ou até mesmo manter, e a pessoa fica ali no platô. Mas por que fica no platô? O problema não é a dieta, porque a pessoa fica mais permissível, né? Sendo que essa paciente, ela perdeu peso, perdeu muito peso, reganhou um pouco, e quando ela voltou depois de 1 ano, que ela passou 6 meses sem vir, porque ela já estava segura. Já sei o que fazer. Já sei o que fazer. E é o que eu sempre falo, é um tratamento. Não é? As pessoas, às vezes, né? As pessoas às vezes desistem do tratamento. Não, pô, é para você vir. Quem vai dar a diretriz do segmento, do tratamento, é o profissional. Não é? Exatamente. Quantas e quantas pessoas, Maíra, que você, não, eu quero te ver todo mês. Não, eu quero te ver a cada 3 meses. Porque vai depender do paciente. É perfil. Essa paciente voltou depois de 1 ano. Recuperou o peso. Aí eu vou dar uma oportunidade. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma dieta um pouco radical. Mesma coisa. Não perdeu. Eu disse, olha, fulana, para não dizer o nome dela. Está na hora da terapia. Ela viu aquilo como uma ofensa. Ficou chateada. Eu disse, olha, na próxima consulta eu não quero que você venha para mim. O investimento que você vai fazer em mim, faça na terapia. E ela bem relutante. Beleza, depois de um ano, ela faz um depoimento lá, que eu fiz uma postagem, ela comentou falando sobre isso. Poxa, Cleiton, quanto eu era relutante e você tinha mais uma vez certeza do que você estava falando. Porque tem momentos na vida que o ambiente dela, poxa, a partir do momento que você é obesa, seus pais são obesos, seus tios são obesos, você está num ambiente de pessoas obesas, que você perde 10, 15 quilos, as pessoas vão começar a comentar, menina, estás muito magra. Naquele ambiente ela estava magra, mas no ambiente geral ela ainda estava com obesidade. E a partir do momento que ela foi para a terapia, ela começou a entender que as raízes eram fortes desde a infância. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar isso com a paciente e que ela não é relutante, a coisa flui. Mas isso, às vezes, requer um certo tempo. Tem situações de uma primeira consulta, a pessoa já está tão vulnerável de chorar numa consulta que a gente... Já não tem dúvida, né? Já não tem dúvida. Vamos lá, né? E é o que mais acontece lá, as pessoas choram bastante no meu consultório. Apesar de eu ter esse jeito brabo na rede social, né? Eu sou um cara muito sensitivo, eu sou um cara que acolho, escuto, não é? E tento ajudar. Eu sempre tento me dar o melhor, não é? Para o paciente, sabendo que quando a gente fala
algo Toca em ferida de vez em quando, né? é difícil, né? Porque vai ter aquela pessoa que vai ter aquela consciência que eu estou ali para ajudar, mas vai ter também aquela pessoa que vai encarar como uma ofensa. E ela não. Ela foi na terapia, hoje está lá e tá sendo acompanhada. Eu disse, olha, você tem que vir todos os meses. Não é porque eu quero prender paciente, não. Uhum. Graças a Deus, eu sempre falo, poxa, daqui a um mês, se você não voltar, vai ter outro paciente no seu lugar. Não é? Mas você tem que vir todos os meses. Até o momento de eu achar que para você tem que ser mais espaçada a consulta. Né? Mas tem paciente que tem essa necessidade mesmo. E é cultural essa resistência, mas a gente vai vencendo devagarzinho. Vamos ter fé. Eu encaminho muito para terapia. Eu encaminho, né? Se o paciente vai... Eu pensei até fazer psicologia, mas depois, bicho, para dar 5 anos. TCC. É melhor encaminhar. Deixa eu encaminhar. Não, tá dá mais não. fácil. Deixa eu indicando que é melhor. É, eu acho também. Eu já pensei em fazer nutrição, ou nutrologia de verdade. De verdade, Não é né? nutrologia picareta, não, que eu não trabalho com esse tipo de coisa. Mas, poxa, não. É melhor eu investir no que eu já faço e melhorar cada vez mais do que abrir demais o leque. Isso. E você acaba se perdendo um pouco. Né? Veja, e a produção já mandou avisar ali que deu mais de hora de podcast. Mais de hora? Sério? 1h10? Foi o recorde? Foi o recorde do podcast. Mas eu falei, não é? Quando Maíra me convidou, ela disse, não, Cleiton, vamos falar sobre emagrecimento 30 minutos. 30 minutos. Só isso. Tu vai me fazer eu sair de cá pra falar 30 minutos de emagrecimento. Aí, por conta disso, eu disse, tudo bem. Então, já que é assim, a gente Eu aumenta. não aceito menos de gente, 1 hora. Ó, 1h10. 1h10. Quais são suas considerações finais sobre emagrecimento? Diga aí, Cleison, para nós. Primeiro eu quero agradecer o convite. Foi um prazer, eu que agradeço. É muito bom falar sobre emagrecimento, contribuir com a minha experiência, porque certamente. Na área de saúde eu estou aí há 20 anos, né? Porque antes de ser nutricionista, eu fui profissional de educação física, trabalhei como personal. Não sabia. Não sabia, não? Não. Tá sabendo agora. Fui personal, enfim, assim, muito tempo na área e depois eu fui para nutrição. Aí fiz uma especialização em obesidade e emagrecimento, nutrição esportiva, enfim. Estava estudando recentemente agora neurociência e comportamento humano, mas disse, não, daqui a pouco, deixa aqui, porque... deixa aqui, stand-by, eu vou voltar. Depois eu volto. Né? Mas, muito feliz, né? Estou conhecendo ela agora, viu, pessoal? Parece que eu conheço há anos, né? Mas... Nos fomos apresentados rede social. Só rede social, a gente ficou amigo aí na rede social. Mas, poxa, o que eu quero falar para você é o seguinte, o básico funciona. É o lema dele. Já roubei, já digo tanto isso. Meu lema. O simples, o básico funciona. Faça algo que você vai ter sustentabilidade. Não é? Eu acho que a gente fizer o simples, né? Claro, quando eu falo simples, pessoal, é com responsabilidade, né? A partir do momento que você executa o simples, você fica menos sobrecarregado. Não é? E a chance de você ter adesão é muito maior. Com certeza. Eu acho que se a gente fizesse o simples, a gente com certeza não estaria com essa quantidade de pessoas com obesidade e com sobrepeso. Não adianta a gente querer construir o teto de uma casa sem fazer uma boa base, né? Então, assim, invistam na base, invistam na alimentação saudável, sem mimimi, né? Sem frescurite, sem sal rosa do Himalaia, sem manteiga ghee. Rapaz, não falo nem manteiga ghee. Que quase eu levo um processo sobre isso. Quase que eu levo um processo. Que foi assim? Gostei. Porque eu postei sobre uma manteiga ghee, a empresa entrou em contato comigo. Eu não acredito. Foi. Aí eu tive que apagar a postagem. Não, vamos apagar a postagem, porque eu vi o lado do empresário, né? Aí eu apaguei. Tu estás muito visado. Não. Eu tô menos polêmico, eu tô numa fase da minha vida light. Mas é isso, pessoal. A polêmica é boa. Então, invistam nessa base de qualidade. Voltando, né? Alimentação, atividade física, um sono de qualidade, um controle de estresse, atividades de lazer, as pessoas esquecem. Você pergunta do consultório, qual é teu hobby? Nenhum. Comer.
né? Isso. Aí, se É eu comida tiro- e bebida. Aí se eu tiro o principal hobby da pessoa, o que vai sobrar? Isso, Tristeza, né? isso. Angústia. Então, invistam nessa base. Se for preciso, a gente vai subindo a casa, né? Vai subindo a casa para o medicamento, vai subindo a casa para a cirurgia, quando existe indicação. Mas a base tem que ser bem feita. O básico funciona. Entender o seguinte, que o tratamento é na forma da pirâmide. A base, exercício físico e alimentação. Perfeito. O meio da base, terapia comportamental, medicamento. E o ápice, bariátrica. O problema é que as pessoas querem Começar de cima. começar pelo ápice, Não- pela não base. funciona. E, pessoal, você quer fazer bariátrica? Você vai ter que fazer a base. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem para onde Se correr. não tiver uma boa base, a casa cai, né? Então, vamos trabalhar para construir uma boa base, investir em saúde. Eu acho que esse é o nosso principal recado. Muito obrigado, foi um prazer imenso receber você aqui. Se inscreva no nosso canal, não perca o próximo episódio. É sempre um prazer ter você aqui nos assistindo.